Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Que a paz do Senhor Jesus seja na sua vida, na sua casa e na sua família. Por que a porta que Deus abre, ninguém fecha? Dizer que a porta que Deus abre, ninguém fecha, significa afirmar que ninguém é capaz de impedir o propósito do Senhor. Não há um versículo bíblico que registre exatamente essa declaração, mas geralmente ela é extraída do princípio geral das Escrituras acerca da onipotência de Deus. O Deus Todo-Poderoso governa as coisas soberanamente. A providência divina cuida de cada detalhe do nosso universo, do modo a conduzir a história conforme o plano de Deus. Por isso, uma verdade bíblica é afirmar que a porta que Deus abre, ninguém fecha. Em algumas passagens bíblicas, a figura porta é usada metaforicamente para indicar uma oportunidade, uma condição ou uma situação. A comunidade cristã da cidade de Filadélfia, por exemplo, recebeu de Jesus a garantia que ele havia posto diante daquela igreja uma porta aberta e que ninguém podia fechar, em Apocalipse 3:8. Naquele contexto, a porta que Deus abriu e que ninguém podia fechar envolvia o privilégio da admissão do reino de Deus e a oportunidade do serviço em prol do reino, especialmente a evangelização. Esse é um tipo de porta contínua aberta diante de nós e que ninguém vai poder fechar. Mas precisamos usar a forma equilibrada, o conceito de que a porta que Deus abre, ninguém fecha. Se por porta estamos nos referindo à porta do Evangelho, conforme o texto de Apocalipse, então não há qualquer problema. Mas se por porta estamos nos referindo a certas oportunidades e circunstâncias em nossa vida, então nós devemos considerar dois princípios com seriedade. Em primeiro lugar, nem todas as oportunidades que se apresentam diante de nós são de fato portas abertas por Deus. Inclusive, a nossa própria natureza caída, bem como as forças malignas, constantemente estão tentando colocar diante de nós portas de oportunidades para a desobediência da vontade do Senhor. As tentações são exatamente isso, ou seja, portas que, se passarmos por elas, acabamos transgredindo a lei de Deus. Além disso, a própria Bíblia usa a figura da porta para exortar os crentes sobre as facilidades da vida mundana, pois está escrito em Mateus 7:13: larga é a porta e espaço o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Em segundo lugar, ao dizermos que a porta que Deus abre ninguém fecha, também devemos ter em mente que isso não quer dizer que a vida cristã sempre será repleta de portas abertas, que nos trazem conforto e satisfação. Muito pelo contrário, no mesmo sermão em que Jesus alertou que a porta para a perdição é larga e atrativa, ele também explicou que estreita é a porta e apertada é o caminho que conduz à vida eterna, em Mateus 7:14. Nós temos que ter essa consciência de que, se nós queremos entrar num céu de glória, a porta ela é estreita, a porta ela é apertada. Para se entrar no reino do céu, nós temos que ter uma vida santa, uma vida de santidade. A verdadeira vida cristã é uma vida de dificuldades que só pode ser vivida pela graça de Deus, mediante pela fé em Jesus Cristo. Em Mateus 10:38, a Bíblia diz que é necessário que passemos por muitas tribulações para entrar no reino do céu. Em Atos 14:22 também nos fala: não vai ser fácil nós entrarmos no reino do céu.
Aqui na terra nós vamos ter tribulações dia após dia, mas o Senhor Jesus, ele também nos fez a promessa que ele venceu o mundo e nós também vamos vencer. Se nós crermos em cada promessa, no que está escrito na palavra do Senhor, que é a Bíblia Sagrada. Portanto, no nível das experiências pessoais, nós não podemos negar que entre as portas que Deus abre em nossas vidas estão aquelas que envolvem provações, tribulações e sofrimento. Mas ainda que não entendemos algumas coisas, nós devemos estar confortáveis em saber que Deus, ele usa esse tipo de porta para nos aperfeiçoar a nossa fé e moldar o nosso caráter. Você encontra o texto em Romanos 5, do 1 ao 5. O apóstolo Paulo escreve que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando ele diz todas as coisas, ele não quer dizer apenas a felicidade, a alegria, a prosperidade e a satisfação, mas também a dor, o sofrimento, a aflição, a dificuldade e a necessidade. Então sejamos agradecidos por cada porta que Deus abre em nossas vidas, pois ainda que ela não satisfaça os nossos próprios desejos, não satisfaça o nosso ego, sem dúvida ela vai contribuir para o nosso bem, que certamente é uma oportunidade para que Deus seja glorificado através da nossa vida. A porta que Deus abre, ninguém pode fechar, porque nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado, está escrito em Jó 42, 2. Seja isso no nível geral da história da redenção, seja isso por nível pessoal, no que diz respeito ao envolvimento direto do Senhor, no cuidado da vida daquele que pertence a Ele. As nossas vidas pertencem ao Senhor. A porta da salvação, ela jamais será fechada, ela está aberta para todos aqueles que se entregam, que aceitam o Senhor Jesus e que está disposto a ser provado para ser aprovado. Mas muitas das vezes nós temos que ser vigilantes, nós temos que pedir discernimento da parte de Deus, para que nós não possamos entrar por portas erradas e depois nos frustrar, querer colocar a culpa em Deus. Porque Deus, ele é o nosso Senhor, ele é o nosso protetor e o nosso ajudador. Mas ele também nos deu um livre-arbítrio para que possamos nós decidir o caminho a qual nós vamos seguir. Ele nos deu o livre-arbítrio para que nós possamos decidir seguir o caminho reto, seguir a palavra dele que nos foi imposta na Bíblia Sagrada. Por isso a importância de estudar as Escrituras, para que nós possamos nos já chegar mais perto de Deus e compreender tudo aquilo que Ele tem nos explicado. Porque aquilo que nós não entendemos no momento, se nós estivermos focados em Deus, Ele vai nos dar sabedoria. E o próprio Espírito Santo, Ele vai nos esclarecer dia após dia. Então não permita que Satanás venha abrir portas enganosas na sua vida e não permita que ele venha te tirar aquela porta aberta que é a da salvação que o Senhor Jesus ele tem para a sua vida. Amém? Eu já peço que você compartilhe essa mensagem, já se inscreva no nosso canal para você receber o nosso material. E eu quero te dizer que Jesus está voltando. A qualquer momento ele virá buscar a sua igreja. E nós temos que estar preparados. Amém? Que a paz do Senhor Jesus seja na sua vida, na sua casa e na sua família.